vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa entender como desescalar o casal. Lembrando que grande parte dos casais que vão chegar para a psicoterapia, eles vão chegar muito escalados, eles vão chegar muito sofridos, né? Eles realmente vão estar vivendo necessidades emocionais não supridas por um longo período de tempo, vão chegar desgastados, brigando muito, desregulados, vai ser aquela alta intensidade na terapia, ok? Lembrando que quando a gente fala de escalada, a gente está falando do casal que está no olho do furacão, do casal que está no olho do ciclo negativo, que realmente está vivendo ali um dilema no dia a dia dos relacionamentos, tá? E isso pode representar altas temperaturas e muita confusão, que é o mais comum. 80% dos casais vão estar nesse ciclo negativo, e outros casais vão apresentar uma frieza, ok? Então, essa desconexão total também é um sinal de escalada. É um sinal de que eles estão muito ativados, muito angustiados, eles estão muito decepcionados, muito frustrados, tá? Então, mesmo aquele casal que não está brigando muito, mas está muito desconectado, está muito desconfiado com o outro, quebrou a confiança, eles estão muito afastados, isso também é um sinal de escalada, é um sinal de que eles estão no olho do ciclo negativo. E a gente realmente precisa acolher esse casal com muita eficiência. Não tem como a gente construir uma comunicação saudável se o casal está escalado. Como que eu vou fazer esse casal ter uma comunicação assertiva se o casal vive em pé de guerra? Se eles estão muito ativados emocionalmente, muito desregulados emocionalmente, como que eu vou fazer isso? Então, a gente primeiro desescala o casal, depois a gente entra com comunicação, depois a gente faz a reestruturação cognitiva, depois a gente faz uma psicoeducação ali dos pensamentos e tal. Então, esse é o primeiro cuidado, essa é a primeira intervenção ali, tá, gente? E a gente precisa entender que esse casal que chega para terapia, via de regra, ele está vivenciando muito sofrimento, está com necessidades emocionais não atendidas, tem muita desesperança, então eles vão falar muito de que eles não acreditam que o relacionamento possa mudar, ou eles não sabem mais o que fazer, ou você é a última esperança, doutora, essa é a última cartada, você é a última pessoa que a gente vai tentar, senão a gente vai desistir do relacionamento. Então é muito comum escutar esse tipo de frase. Eles vão estar com muita mágoa, decepção, talvez eles tenham traições, feridas de apego. Lembrando, gente, ferida de apego é o novo conceito amplificado de traição. Então, traição não é somente beijo na boca, sexo, envolvimento emocional, sexo pela internet, pornografia, enfim. Não é só isso, traição. Qualquer situação que me gerou uma mágoa profunda, que me gerou uma quebra da confiança, pode ser considerada uma ferida de apego. E quem vai determinar o que é ferida de apego é a pessoa que está vivendo. Então, eu preciso estudar a ferida de apego, entender o que que é, tá? Para realmente intervir. Lembrando que existem protocolos de intervenções específicas para atuar com ferida de apego com situações de traição, ok? E sempre, se eu quero, por exemplo, tratar um casal que está vivendo traição, antes de tudo, eu preciso desescalar o casal, tá? Então, desescalar o casal é base para todas as intervenções que estão vindo aí na frente, ok? É muito comum que a gente receba esse casal desregulado emocionalmente e com ciclos negativos. Amélia, o que é o ciclo negativo? É um padrão de relacionamento não saudável que se repete, ok? Então, preste muita atenção que a terapia cognitivo-comportamental, ela fala de dinâmica, porque falar de relacionamento é falar de dinâmica. Ela absorve ali pressupostos e conceitos, tanto da teoria do intercâmbio social, que é terapia comportamental, tá? A gente vai ver um pouquinho disso já já aqui, como ela também absorve ali conceitos da terapia familiar sistêmica. E a gente precisa entender que relacionamento é dinâmica, é sistema, ok? Então, tem alguém que faz uma ação A que influencia com que o outro cônjuge faça uma ação B, e essa ação B influencia numa resposta C do outro, e eles vão mantendo esse funcionamento. Então, a gente precisa ter muito claro que relacionamento não é só um, relacionamento é feito de dois. Os dois estão contribuindo para essa dinâmica relacional e a gente pode mapear. Então, por exemplo, a gente pode entender, tá, o Joaquim, ele tem a crença de desamparo, e na hora que ele manifesta esse tipo de comportamento e que ele se sente dessa forma e fala tal frase, ele ativa a crença de desamor da Ruth, e aí a Ruth se sente nervosa, ficar com muita raiva, e ela vai e age de uma determinada forma. Então, a gente vai ver que em muitos momentos, esses ciclos negativos, tá?
que é um padrão de funcionamento do casal, se repete vez após vez. Não importa, às vezes, qual a situação. Eles vão falar do prato que não foi lavado, eles vão falar de uma conta do cartão de crédito, eles vão falar do filho que alguém esqueceu na escola, mas a gente não pode simplesmente olhar para aquele problema que eles estão apresentando. A gente precisa entender que por trás daquela queixa é que existe o verdadeiro problema. Então, a gente vai ter que cavar realmente e entender qual é o ciclo que está se repetindo vez após vez, porque eles acabam entrando numa forma de relacionamento que se repete vez após vez, tá, gente? E aí, como que a gente mapeia um ciclo negativo? A gente vai entender quais são as necessidades de cada um, a gente vai entender quais são as emoções primárias e emoções secundárias de cada um, a gente vai entender quais são as sensações fisiológicas de cada um, a gente vai entender qual é a tendência de ação de cada um, qual é a crença de cada um, quais são os pensamentos distorcidos, automáticos de cada um, e como que um repercute no outro, como que é essa dinâmica que gera esse ciclo negativo que se repete, se repete, se repete, se repete, vez após vez. Então, a gente vai mapear isso aqui lá no início da terapia, e a gente desescala o casal, a gente vai entender isso e começa a intervir para essa desescalada, ok? Então, quando a gente fala da desescalada do casal, já falei aqui, vou repetir, nós estamos falando de muita validação. Segundo lugar, imparcialidade. Gente, se nós estamos recebendo um casal que está ativado e eu começo a mostrar, por exemplo, chega um marido que traiu a esposa. E aí eu já começo a sentir uma raiva daquele marido, eu já começo a pensar, safado, fez a mesma coisa que o meu marido fez, que o meu ex fez, tóxico. Eu já começo a me posicionar, a sentir, né, a pensar de forma parcial. Eu começo a olhar para essa esposa como coitada, tá sofrendo, por que ela não sai desse relacionamento? Eu já enviesei a minha visão, tá, gente? Muito cuidado com isso. Então, eu preciso ser imparcial. Eu preciso entender que o João está trazendo a história dele, ele está trazendo as limitações dele, ele está trazendo a resposta comportamental das crenças disfuncionais dele. E ela também, ela está nesse relacionamento também e está contribuindo para esse padrão de funcionamento, porque ela também traz a história dela, também traz as crenças disfuncionais dela. Então a gente vai realmente ter imparcialidade, tá, gente? Isso faz parte da desescalada do casal. Como que eu vou deixar um casal tranquilo e fazer com que esse casal se abra para a sessão, se abra para mim, para trazer os conteúdos, para colaborar, para ter um empirismo colaborativo comigo nesse processo, se eu já tomei parte de um dos lados? Isso não vai acontecer, isso não vai ser eficaz. Então, para desescalar o casal, eu preciso trazer desde o início essa visão imparcial no atendimento dos dois. Os dois são meus clientes, os dois estão precisando de ajuda, os dois estão sofrendo, os dois têm deficiências, os dois estão com comportamentos não saudáveis, os dois estão interpretando de forma enviesada, os dois precisam da minha ajuda. Então, eu preciso ser imparcial. Quando a gente trabalha TCC, de uma forma geral, a gente acaba tendo uma tendência de ficar muito nos conteúdos cognitivos, falar muito de pensamento automático, falar muito de distorção cognitiva. A gente tem uma tendência de o que é que tu está pensando, mas o que a realidade mostra para você? Cuidado para não conduzir a terapia de casal no modo muito cognitivo, pensamento, pensamento, pensamento. Isso pode ser uma estratégia para mascarar as necessidades emocionais da pessoa que está sofrendo ali, porque ela se sente não atendida, e isso vai fortalecer aquele paciente que tem um comportamento mais evitativo. Aquele cliente que a prevalência populacional é masculina, então bora lá. Estatisticamente falando, grande parte dos homens que vão buscar terapia, eles têm um comportamento mais evitativo. O que é isso, Amélia? Eles têm dificuldade de se conectar com as emoções, eles têm dificuldade de expressar emoções, eles têm dificuldade quando o parceiro começa a fazer solicitação, quando o parceiro quer mais contato emocional, eles se sentem sufocados, eles têm essa dificuldade de lidar, às vezes eles se afastam, ficam calados, vão para o celular, vão para a televisão, saem de casa. Então, é muito comum que isso aconteça. Eu me lembro de um exemplo que eu estava atendendo um casal, ele médico, e ela também da área de medicina, e ele bem evitativo, ela estava numa posição de cobrança, de se sentir não suprida, de se sentir não amada, realmente uma crença de desamor muito forte. E a dinâmica deles repercutia muito no seguinte, né? Teve um evento ali de ferida de apego base, que foi ela pegar o cartão de crédito dele sem comunicar e fazer um gasto alto. Ele interpretou isso como uma traição. Olha a ferida de apego aqui. Ele interpretou isso como uma traição. A partir disso, ele passou a não confiar mais nela, ele ficou decepcionado, mudou com ela, passou a não tratar ela da mesma forma, se desligou emocionalmente. Qual o detalhe? Ele já tinha um estilo de comportamento mais evitativo, então ele já se incomodava, ele já não era, né, aquela pessoa que se abria, tal, tal, tal. E aí isso piorou, isso fortaleceu ainda mais.
E com o afastamento dele, essa mulher começou a se sentir ainda mais não amada, ficou super desregulada emocionalmente, começou a criticar, cobrar, ficar ciumenta, um monte de distorções cognitivas realmente, né, com relação ao trabalho, com relação às amizades. Então, imagine o ciclo negativo que eles estavam vivendo e era recorrente. Então, ela ia atrás dele, cobrava atenção, cobrava que ele não dava carinho, que ele não dava afeto, que ele estava calado. E quanto mais ela fazia isso, mais ele se afastava. Mais ele ficava com raiva e ele saía de casa. E chegou um ponto que esse paciente começou a ir para uma casa que eles tinham em outra cidade e ficava lá sozinho, não ia dormir em casa. E aí ela ficava ainda mais, muito mais distorção cognitiva, muito mais pensamentos automáticos, ele tá me traindo, ele tá com outra pessoa, ele não gosta de mim, ele não me ama, eu tô sozinha. Então, imagine a confusão que era isso, esse ciclo se repetia e se fortalecia cada vez mais. Então, a gente precisa realmente mapear esse funcionamento e entender que esse marido que está aqui, do exemplo, que a grande população vai ser masculina realmente, de comportamento mais evitativo, vai se incomodar com conexão emocional, às vezes não vai nem saber nomear. A gente pergunta, o que que tu tá sentindo? Qual é a emoção? Eu acho eu acho que ela tá errada. Então eu pergunto qual é a emoção dele e ele fala, eu acho que ela tá errada. Ou então eu pergunto, o que que tu tá sentindo? E ele responde, eu não sei o que que eu tô sentindo. Consegue perceber isso? Então, isso faz parte de uma resposta, de um comportamento muito comum de pessoas que são mais evitativas. A gente vai ter que acessar esses pacientes, tá, gente? A gente vai ter que realmente trazer esses pacientes para terapia, abrir. Como que a gente faz para acessar? Para que eles se abram, para que eles comecem a aprofundar as emoções. Como que a gente faz isso? Então, a gente precisa realmente prestar atenção nesse tipo de ciclo que acontece muito. E a gente vai trazer esse marido, né? Essa pessoa que é mais evitativa, com muita validação, com muito acolhimento. A gente precisa sair muitas vezes do cognitivo. Então, é muito comum que esse marido que é mais evitador, esse parceiro que é mais evitador, ele vai usar muito argumento lógico, ele vai justificar muito porque que ele age desse jeito. Então, Amélia, eu tô indo dormir na outra casa porque a minha casa é um inferno. Porque eu não tenho paz dentro de casa. Imagina que eu sou médico, a minha rotina já é difícil. Eu dou plantão à noite, eu chego em casa, não tenho paz. Eu chego em casa, é uma reclamação sem fim, então faz todo sentido a reclamação dele. É muito lógica, tem muito argumento, percebe? E se eu manter a terapia nesse nível cognitivo, nesse nível de argumentação, eu não vou conseguir que esse paciente se conecte emocionalmente. Então, eu preciso puxar esse paciente do cognitivo, do nível de simplesmente do que eu penso, da argumentação lógica, e levá-lo para o que eu sinto. E levá-lo para qual é a emoção. E levá-lo para como eu respondo. E levá-lo para o que isso significa para mim. Ok? Então, terapia de casal, a gente precisa realmente caprichar nesse contato emocional. As intervenções com terapia de casal precisam ser muito mais emocionais, tá, gente? Quem tá falando de relacionamento, a gente tá falando de vínculo de apego. Ela é louca, desregulada, me dá agonia quando ela começa a gritar, eu vou pegar o reenquadro de que forma? Eu vou dizer, eu imagino como é difícil para você ver a tua esposa com a temperatura tão alta. Olha, eu vou amenizando. Temperatura tão alta. E isso te incomoda tanto, né? O que que tu sente? No início eu fico com muita raiva, eu me sinto desrespeitado, tá? Então, bora lá. Me sinto desrespeitado. E o que que significa para você quando enquanto marido, se sente desrespeitado? Isso significa que nosso relacionamento não tá dando certo. Significados de apego, estou buscando aqui. Então, veja que eu estou usando questionamento socrático, uma série de perguntas para ir aprofundando as emoções. Eu quero entender de forma profunda o que ele está sentindo. Se em algum momento esse marido começa a argumentar, ele começa a trazer, mas eu faço isso porque, veja, qual é a lógica? É um problema tão simples de resolver. Veja, a nossa casa está lá, precisa ser reformada. Aí, ao invés de ela ir lá e resolver os problemas, ela fica enchendo o saco aqui, sabe? A gente precisa ser mais objetivo. Então, em muitos momentos, eles vão puxar para a cognição, argumentação, né? E vão ali realmente trazer um argumento que é lógico, que é convincente. Mas eu quero que esse paciente se conecte. Eu quero que ele entre nessa frequência de conexão. Então, eu vou usar o questionamento socrático, usar a validação, usar o reenquadre de conteúdos agressivos para que ele comece a entrar no nível de comunicação mais vulnerável, porque isso gera conexão emocional.